Fala pessoal, tudo bem? Professor Edilário Vieira, professor de filosofia da Escola Sérgio Frei José Ademir de Almeida. No próximo domingo, todos os estudantes do Brasil estarão realizando o Exame Nacional do Ensino Médio, dividido em 2 domingos. No próximo dia 5 será o dia da grande área de ciências humanas, onde estarão presentes História, Geografia, Sociologia e Filosofia. O professor que ora vos fala vos dará dicas preciosas do que poderá cair aí na sua prova. Então, fica comigo nesse vídeo e vamos lá. Gente, para começo de história, vamos lá recordar o que recentemente aconteceu em relação ao conteúdo de ciências humanas, tá? Vocês estão acompanhando aí no slide comigo. Olha só, em 2020, tá, houve a pandemia de Covid-19 e o Enem aconteceu em 2021, tá certo? Das 45 questões de ciências humanas, a maioria foi de filosofia e sociologia, em torno ali de 17, 18 questões. Em 2021, já vivenciando o que na época se chamou de novo normal, a prova teve maioria de questões de história, certo? E no ano passado, a maioria foi de geografia. Levando em consideração essa cadência, esse possível movimento, nós podemos entender e presumir que esse ano vai que aparecem como maioria questões de filosofia e sociologia. São 2 componentes ali que aparentemente são semelhantes, mas cada um tem uma pegada diferente, beleza? Então, a nossa aposta aí é que esse ano, né, estejam contempladas em maior número questões de filosofia e de sociologia, beleza? Então vamos lá falar um pouquinho de filosofia partindo do pressuposto aí da nossa linha do tempo em filosofia, certo? Tá aí a linha do tempo da filosofia. Lembrando que nós temos aí, pessoal, mais de 2.600 anos de tradição filosófica, tá? Que vem bem antes de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, né? Que é aí essa tríade mais conhecida do período clássico, importantes pensadores aí do Ocidente, certo? Mas não, a filosofia ela é antes dessa tríade, certo? Nós temos aí os pré-socráticos, que são os filósofos da physis, beleza? Depois do período clássico, nós temos aí, finalmente, o período medieval. Temos como expoentes Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Abelardo. Na Idade Moderna que vai aí nos apresentar Descartes, vai apresentar Kant, que por acaso foi aquele cara que teve a revolução copernicana na história da filosofia, até chegamos aí depois da Revolução Francesa, até os dias de hoje, com a Idade Contemporânea, filosofia mais ligada em problemas a partir do viés dos poderes. Nós temos aí também Nietzsche falando do eterno retorno humano, Marx falando também lá na sociologia aí da conjuntura a partir de uma análise econômica da sociedade. Temos aí também Sartre, Heidegger como expoentes desse período da filosofia, beleza? Então vale a pena ficar de olho no nome desses pensadores, porque eles podem aparecer na tua prova. Uma curiosidade, na prova do ano passado, tá? O aluno foi cobrado para ter conhecimentos de filósofos do período antigo, certo? Do período antigo e também do período moderno. Daqui a pouco a gente vai ver questões nesse sentido, certo? Então vamos lá, vamos praticar aí questões que apareceram nos Enems anteriores. Deixa eu só colocar aqui. Beleza? Vamos lá para uma questãozinha bem recente, de 2019, e a gente finaliza com 2 questões do Enem do ano passado, tá bom? Olha só, Enem de 2019.
Para Platão, olha só, gente, sem Platão não dá, certo? Olha só como é que o Enem, daquele período, daquele ano, começou. Para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides era que o objeto de conhecimento é um objeto de razão e não de sensação. E era preciso estabelecer uma relação entre objeto racional e sensível ou material que privilegiasse o primeiro em detrimento do segundo. Lenta, mas irresistivelmente, a doutrina das ideias formava-se em sua mente. Vamos aqui. Professor, o que é a teoria das ideias de Platão? A teoria das ideias de Platão nada mais é do que o grande sistema filosófico que Platão desenvolveu. Na verdade, Platão foi o pensador que pensou o seguinte, tá? O mundo sensível, que é o mundo das ideias, onde essas ideias são perfeitas, eternas, imutáveis. E o mundo sensível, o que é o mundo sensível? É o mundo onde se dá a vida, beleza? É o mundo onde nós existimos. Por exemplo, nós aqui estamos vivendo no mundo sensível. Esse mundo sensível, ele não é um mundo verdadeiro, é um mundo, por assim dizer, de aparências. E aí, galerinha, aparece um outro pensador aí, pensador pré-socrático, pensador da physis, que é o Parmênides. O Parmênides tem uma ideia bem interessante. Ele diz que o ser é imutável, o ser não muda, ele é eterno. Casa muito bem com as ideias do Platão. Beleza? Então vamos lá para o comando da questão. O texto faz referência à relação entre razão e sensação. Olha só, razão, mundo do eidos, ou das ideias, mundo perfeito, inteligível, mundo do sensitivo, mundo da razão, o mundo que nós vivemos. Um aspecto essencial da doutrina das ideias de Platão, de acordo com o texto, como Platão se situa diante dessa relação. Então vamos lá, item A, estabelecendo um abismo intransponível entre as duas realidades, tá? B, privilegiando os sentidos e subordinando o conhecimento a eles. C, atendo-se à posição de Parmênides de que razão e sensação são inseparáveis. D, afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não, rejeitando a posição de Parmênides de que a sensação é superior à razão. Vamos aí para o item correto. Item D, afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não. Justamente por quê? Porque o mundo das ideias é aquele mundo perfeito, tá? Imutável. Então, lá tem tudo aquilo que é perfeito, perfeitíssimo, as ideias puras. E aqui a sensação não é capaz de fornecer uma razão que seja inteligível, ou seja, não fornece razão nenhuma, apenas aparências. Olha só, os sentidos aí nos enganam, beleza? Letra D de deu certo. Tranquilo? Vamos seguir, gente. É denso, mas a gente precisa seguir. Beleza? Olha só, galerinha, tenho aí mais um... Opa, não é esse aqui não, professor. Vamos lá. Olha só, Enem 2022, Enem do ano passado, beleza? Vamos ler aqui, gente. Advento da polis. Risca logo aí. Polis. O que é a polis? Polis é a cidade onde o homem grego desenvolvia a sua vida, a filosofia e política. Advento da polis, nascimento da filosofia. Entre as duas ordens de fenômenos, os vínculos são demasiado estreitos para que o pensamento racional não apareça em suas origens solidário das estruturas sociais e mentais próprias da cidade grega. Assim, recolocada na história, a filosofia despoja-se desse caráter de revelação absoluta que às vezes lhe foi atribuído, saudando na jovem ciência dos jônios a razão intemporal que veio encarnar-se no tempo. A escola de Mileto não viu nascer a razão. Ela construiu uma razão, uma primeira forma de racionalidade. Essa razão grega não é a razão experimental da ciência contemporânea. Olha só, gente, está dizendo que a razão grega não é
a razão experimental da ciência contemporânea. Gente, uma contribuição significativa do povo grego. O povo grego nos deu a filosofia, certo? O povo grego fez com que o homem ocidental, né, com o homem ocidental dessa parte aqui do mundo, começasse a pensar. Por exemplo, os egípcios nos presentearam com muitas coisas. Por exemplo, a arquitetura das pirâmides, né, uma das maravilhas do mundo. Como é que os egípcios construíram aqueles prédios, tá? Sem tecnologia, tá? Isso é admirável, mas o grego nos deu a filosofia, certo? O grego nos deu a filosofia, essa jovem ciência dos jônios, beleza? Foi na região da Jônia que a filosofia nasceu, beleza? Entre os gregos, especialmente aquela tríade lá, os filósofos a tríade que eu estou falando é Sócrates, Platão e Aristóteles, os filósofos da física, por exemplo, Tales de Mileto. Tales de Mileto é considerado o primeiro filósofo, olha só, aquilo que eu falei, não foi o Sócrates que criou a filosofia, beleza? Então, entre aquela galera ali, pessoal, existiam alguns pensadores itinerantes. Quem eram os pensadores itinerantes? Tá? Eram aqueles pensadores que ensinavam a arte da retórica. Então, eles, certo? Eles não ensinavam propriamente, tá, uma filosofia na acepção central da palavra, mas eles ensinavam, por exemplo, para aqueles que poderiam pagar. São chamados de sofistas, certo? Os sofistas, gente, há desprezo de muitos aí que querem, às vezes, até retirá-los aí da história da filosofia. Não, eles foram extremamente importantes, porque a retórica, a filosofia, ela tem, pessoal, de fato, um linguajar rebuscado, certo? Um linguajar rebuscado. Então, vamos lá para o comando da questão. Olha só, os vínculos entre os fenômenos indicados no trecho foram fortalecidos pelo surgimento de uma categoria de pensadores a saber. Vamos lá, letra A, os epicuristas envolvidos no ideal de vida feliz. B, os estoicos dedicados à superação dos infortúnios. C, os sofistas comprometidos com o ensino da retórica. D, os peripatéticos dedicados à dinâmica do ensino. E, os poetas rapsoudos responsáveis pela narrativa do mito. Professor, eu posso retirar alguma já da minha linha de raciocínio? Pode sim. Retira da tua linha de raciocínio, aí da tua consideração, o item é os poetas rapsódios responsáveis pela narrativa do mito. Sabe por quê? Porque a filosofia veio justamente romper com o mito. A filosofia, ela traz um pensamento racional, um pensamento construído, e não um pensamento, como por assim dizer, a teologia, te dá pela revelação. A filosofia não, ela te dá uma construção. E essa construção, quem fez essa construção de pensamento e exemplificou, e digamos até que comercializou isso, foram os sofistas. Então, o meu item correto é o item C, os sofistas comprometidos com o ensino da retórica. Beleza? Então, vamos aí para a nossa última questão, tá? Nossa última questão também do Enem de 2022. Olha só, gente, um pensador moderno, tá? Um pensador moderno aparecendo aí, Montaigne, um pensador francês, Michel de Montaigne. Vamos lá, gente. Michel de Montaigne deu o nome para um novo gênero literário. Foi dos primeiros a instituir na literatura moderna um espaço privado, o espaço do eu, do texto íntimo. Ele cria um novo processo de escrita filosófica, no qual hesitações, autocríticas, correções entram no próprio texto. Olha só, gente, Michel de Montaigne, ele foi aquele que inaugurou o gênero ensaísta, tanto na filosofia como próprio aí também, hoje em dia a gente utiliza muito nas ciências humanas. O que é o ensaio? O ensaio é um texto, não é um diário, tá? Não é aquele diário meu, querido diário, não é isso. Mas o ensaio é um texto livre, onde há muita subjetividade, beleza? Então, quando você escutar essa expressão ensaísta, pode estar pintando na tua prova isso aí, porque foi ano passado, pintou, vocês estão vendo aí, Enem de 2022, vocês vão ter que lembrar aí do querido Michel de Montaigne. Então vamos lá, o novo gênero de escrita aludindo no texto é a confissão, que relata experiências de transformação. Santo Agostinho, filósofo lá medieval,
escreveu As Confissões, tá? Ensaio, letra B, que expõe concepções subjetivas de um tema. C, carta que comunica informações para um conhecido. D, meditação que propõe preparações para o conhecimento. Um filósofo estoico, tá? Marco Aurélio, que também foi aí uma grande autoridade romana, escreveu Meditações. Descartes também, lá na Idade Moderna, também escreveu Meditações. Ou é diálogo que discute assuntos com diferentes interlocutores? Qual é, galerinha? Qual é o item correto? Logicamente, que é a letra B, ensaio que expõe concepções subjetivas de um tema, e a obra de Montaigne é variada nesse sentido. Beleza? Galera, me despeço aqui desejando a vocês uma excelente prova de ciências humanas. Espero que vocês se deem muito bem, especialmente em filosofia. Conte sempre com a nossa escola, conte sempre com o nosso apoio. Não esqueça, caneta, tinta preta, não esqueça a garrafinha para você se hidratar. Boa prova, valeu? Tudo de bom, gente. Valeu!